vai ser diferente. A pastora Delbinha, além de pregadora, ela é escritora também. E ela vai apresentar os livros. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Tem alguém nos visitando pela primeira vez aqui? Hoje de manhã tem uma irmã ali, tem mais alguém? Então nós vamos dar um presente. Qual que é o que se indicou mesmo, pastor? Tesouro compartilhado. Pega lá para mim, faz favor, irmão. Silvano, né? Pega lá para mim, tesouro compartilhado. Irmã, dá um sinal aí, você vai ganhar um presente. Você nos visitou, vai ficar... Isso, para a irmã que está levantando a mão ali, isso. Isso é um presente meu, depois eu pago para a pastora. Hoje de manhã tinha acho que umas 3 ou 4 visitas. Tem mais ninguém? Ah, lá, apareceu mais um agora. Agora precisa que alguém leve lá no... Irmão, ó, ele vai subir aí, você dá um sinal, tá? Mais uma visita lá em cima. Ok. Queridos, vamos receber a pregadora, a pastora, aplaudindo Jesus pela vida dela. Obrigada, pastor. Sinta-se em casa, pastora. A todos paz seja convosco, amém? Eu vim de verde porque eu vim em homenagem ao pastor, porque eu achei que ele ia mudar de time, ia ser palmeirense. Não adianta. Muito bem. Queridos, é uma honra estar aqui, é uma alegria poder estar com vocês aqui. Estivemos de manhã e agora à noite também, e realmente é algo muito especial. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos concede. E eu quero compartilhar com os irmãos e com a igreja uma palavra. E para isso, eu queria que você fechasse os olhos um minutinho. Senhor, neste instante, Senhor Deus, queremos te agradecer porque o Senhor nos concedeu a oportunidade de te louvar, entregar os nossos louvores a Ti, e agora queremos que o Senhor continue a falar conosco através da Tua palavra. Usa-me conforme o Teu querer e a Tua igreja receber, no nome de Jesus. Amém. Amém? Quando estávamos preparando a palavra, a minha mãe, a pastora Edelba, assim, a Edelba, para economizar, irmãos, chama Edelba, vem as duas, porque Edelba mãe e Edelba filha, então já economiza, né? Mas a gente quis formar uma dupla, Edelba e Edelbinha, para cantar, mas não deu certo. Desistimos da carreira. E aí, a minha mãe preparou na casa dela a palavra, que ela ia pregar de manhã, e eu preparei na minha casa, e aí eu fui na casa dela e perguntei: você já preparou a palavra? Já. Você vai falar sobre o quê? Falou assim, sobre lugar. Aí eu dei uma risadinha. Ela falou: por quê? O que você vai falar? Calma. Eu já tinha preparado, ela tinha preparado, e o Espírito Santo quis a mesma palavra, com textos diferentes, abordagens diferentes, mas falando sobre lugar. E eu achei assim uma coisa muito maravilhosa que Deus fez, falando sobre lugar. Hoje de manhã a palavra foi sobre um lugar para ficar, um lugar seguro para ficar. E agora à noite nós vamos falar sobre floresça onde está plantado. Nós já vimos, tem um livro antigo, muito antigo, com esse nome, com esse título. E esse é um tema bastante interessante para as nossas vidas no dia a dia, na nossa vivência. Conta a história, eu sou contadora de histórias, então sempre tem que ter uma história. Conta-se a história de um menino da Holanda, que um dia, os irmãos devem saber, a Holanda faz parte dos Países Baixos, então ficam abaixo do nível do mar, e por isso eles têm diques, grandes diques, paredões, né, logicamente que vão criando técnicas para conter a água,
Mas nessa época, ainda especificamente, aqueles paredões de pedra era a única fonte de segurança para eles, para assegurar que o mar não invadisse o país. E aí, todo mundo no país era treinado para vigiar aqueles diques, aqueles paredões, porque qualquer buraquinho, furinho, rachadura, de repente podia se transformar numa grande abertura e o país podia ser inundado. Então, todas as pessoas eram treinadas para vigiar os diques, para ver se não tinha nenhum vazamento. E esse menino chamado Peter, um dia ele foi visitar um coleguinha, um amigo dele, cego, que morava, que não podia sair de sua casa. Então ele ia, sempre quando podia, ia à casa do amiguinho para brincar com ele, para conversar com ele. Ele ia fazer visita. E ele morava muito longe, do outro lado do dique. E a mãe de Peter fez uma cesta de bolinhos e disse para ele, ó, leva para o seu amigo, mas não se demore muito a voltar. E ele foi. Quando ele foi, ele ficou lá com o amigo e acabou se perdendo na hora, brincando, conversando. Quando ele percebeu, já era meio tarde, ele falou, tenho que voltar, eu tenho que ir embora, senão minha mãe vai ficar brava comigo. Tchau, 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 vou embora. E ele foi. Quando ele estava voltando, ele escutou um pequeno barulhinho, uma coisa mínima, mas ele foi atentamente e ele escutou. E ele procurou para ver o que era, e era um buraquinho, bem pequeno, no dique. E ele ficou preocupado, porque ele também sabia da importância daquele dique, sabia que não podia, aquele pequeno furinho podia se transformar numa rachadura e podia partir toda aquela parte, todo aquele lado, e de repente inundar o seu país e todos morressem. Podia acontecer. O que ele fez? Na hora, ele parou e ele colocou o dedo naquele buraquinho e ficou ali. E olhou de um lado, olhou do outro, não via ninguém, e ele ficou. Colocou um dedo, cansou, trocava de mão, colocava outra. E enquanto ele estava ali com o dedinho, a água parava. E ele ficou muito tempo, até que anoiteceu e começou a esfriar, ficar muito frio. E ele começou a gritar por socorro, pedindo socorro, para que alguém viesse, pudesse ajudá-lo. Ele falou assim, eu não posso sair daqui. Eu não posso, se eu sair daqui, esse buraco aumentar e esse dique se partir, vai inundar tudo, vai matar meu pai e minha mãe, vai matar as pessoas todas, vai inundar meu país. Eu não posso sair daqui. E ele ficou ali. E na casa, a mãe procurou, até por um tanto do caminho, olhou para todos os lados, preocupada. E ela pensou, como essa família que ele tinha ido visitar era muito amigo deles, ela pensou, ele deve ter ficado lá, né, perdeu a hora e acabou ficando lá e volta amanhã cedo. Mas amanhã eu vou ficar brava com o Peter, porque ele não podia ter posado na casa do amigo sem ter pedido autorização. A mãe voltou para casa e foi dormir, achando que o filho estava na casa do amigo. E o Peter passou a noite inteira e ele não dormiu. Ele estava ali caindo de sono, já quase congelando, porque à noite a temperatura cai e lá é um país frio. E ele na água, devia estar todo molhado, porque a água escorria pela roupa, e ele não dormiu, porque ele ficava revezando o braço, porque amortecia um braço, ele trocava com o outro. E ele ficou ali, encostado no muro, segurando, tampando aquele buraco. E até que amanheceu o dia. E de repente um homem estava passando por cima do dique, indo para o trabalho, e escutou um gemido. E ele olhou para ver quem que era que estava, o que tinha acontecido. E ele viu o menino lá embaixo. E ele gritou, menino, o que aconteceu? Você caiu aí?
Aí o menino não estava dormindo, mas estava até meio sonolento. Ele falou assim, eu preciso de ajuda, eu preciso de socorro, o dia que vai se partir. Vá chamar os homens para consertar. Já tinha até as equipes, todo lugar tinha uma equipe pronta para consertar qualquer problema. Aí, ele falou assim, chame socorro. E ele saiu, o homem saiu, foi correndo chamar as equipes de reparo. E ele pediu, chame meu pai, chame minha mãe. E então foram lá, pegaram o menino, levaram para casa para socorrê-lo, para alimentá-lo, para dar alguma coisa, uma sopa quente, algum caldo quente, alguma coisa que pudesse aquecê-lo. E a mãe preocupada, que viu que, né, o menino não tinha ficado na casa de ninguém, tinha ficado ali naquela situação. E os homens vieram e fizeram o reparo naquele pequeno buraquinho. E aquele menino se tornou o herói da Holanda. O exemplo para todos os demais, que passou a noite inteira ali para salvar a vida de todos os outros. Aquele menino, ele fez a diferença naquele país, naquele dia, naquele momento. Ele fez toda a diferença, que talvez alguém poderia passar por ali com pressa durante o dia e não escutar o barulho e não perceber, e aquele buraquinho ir aumentando, 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 até virar uma rachadura séria, até que se partisse, dependendo da pressão da água. E aquele menino fez toda a diferença. Agora vamos ver na Bíblia pessoas que fizeram a diferença. Quem conhece a história lá de 2 Reis 5, que fala de uma menina que foi levada cativa de Israel. Ela foi levada num ataque que houve, uma invasão que houve em suas terras, em seu país, e ela foi levada como escrava. E ela foi trabalhar como escrava na casa de um grande comandante do exército sírio chamado Naamã. Quem já ouviu essa história? É uma história conhecida, não é? Essa menina que está registrado lá em 2 Reis 5, diz assim, no verso 3, antes de ler o verso 3, quero falar para você. O Naamã, ele era um homem assim muito bem respeitado. Por quê? Porque ele era um comandante muito eficaz, que fazia as coisas e tudo que ele fazia dava certo. E ele era muito respeitado, ele era muito amado pelas pessoas. Ele devia ser uma boa pessoa para o povo dele. E ele ficou doente, ele descobriu que estava com lepra. E a lepra era uma doença que não havia cura, que era fatal para aquela época. E de repente, ele quando descobriu essa doença, todos os tipos de tratamento que podia ser feito, ele fez. E até o rei ficou triste com a doença de Naamã. Até o rei estava disposto a fazer qualquer coisa para salvar Naamã, o seu grande comandante. E aí no verso 3 diz assim, 5:3 diz assim, um dia a menina, a cativa, foi levada para trabalhar na casa de Naamã para servir a esposa. Ela era escrava da esposa de Naamã. Um dia a menina disse à sua senhora, se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. E da Síria respondeu, vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo
profeta 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. Ele foi. Veja bem, todo mundo sabe o final dessa história, né? Vai falar com o rei de Israel, fica desesperado, depois o profeta Eliseu fala, não, deixa ele que ele venha aqui, para que ele saiba que há Deus em Israel. Né? O profeta dá uma missão para ele, ele vai, se banha no rio, ele é curado, enfim. O foco nosso hoje mas é na menina. A menina fez toda a diferença na vida do Naamã. Amém? Ela fez toda a diferença. Foi ela que foi o grande instrumento de bênção na vida. Puxadinho. E a menina fez a diferença. Foi ela que foi decisiva. Se ela tivesse ficado quieta, Naamã tinha morrido antes da hora. Não tinha se convertido ao Deus de Israel, porque ele se converte ao Deus de Israel. Ele volta de lá, ele volta convertido ao Deus de Israel. Pensa bem, quando você tem a chance de ajudar ou de falar de Jesus para um inimigo seu, você fala? Ou você cruza o braço e fala assim, deixa que se lasque. É a hora da minha vingança. A menina podia falar isso. Ela podia falar assim, esse comandante foi ele que liderou o exército que entrou na minha cidade, que me sequestrou do meu povo, quem sabe matou os pais, matou a família. Ela podia falar assim, que morra. Mas ela não fez isso. A mágoa, a tristeza, o ódio, a raiva, seja lá o que for, ela jogou fora. E ela falou para a senhora dela, se o meu senhor fosse lá na minha terra, lá tem um profeta de Deus que cura em nome de Deus. Lá em Israel tem Deus verdadeiro. A menina fez toda a diferença na vida de Naamã. A menina foi crucial o papel dela. Será que nós estamos sendo cruciais no nosso dia a dia? Cutuca o irmão do lado e fala assim, você está fazendo a diferença onde você está? Você está fazendo a diferença? Você não? Ainda não? Você está falando de Jesus para todo mundo, inclusive para o seu inimigo? Sabe aquele cara que te persegue lá no serviço? Sabe aquele chefe chato que não te dá trégua? Até para ele você está falando de Jesus? Ou até para aquele funcionário mala? Sabe aquele funcionário que você fala assim, meu Deus, por que eu aguento ele? Até para ele você está falando de Jesus? A menina fez a diferença. Tem uma outra história, nós vimos a história do Peter aqui, né? O herói da Holanda. Agora nós vamos ver os heróis, estamos vendo os heróis da Bíblia, os heróis desconhecidos, porque a menina, nem o nome dela é citado. Ela era alguém para se perder no meio da multidão. Vamos ver o nome, o exemplo de outros heróis. Em João 6,
conta a história de um momento onde Jesus estava com uma grande multidão. Uma grande multidão. E aí, Jesus chega para os discípulos e fala assim: dá comida para ele. Como é que nós vamos fazer? Mas Jesus fez a pergunta para ver qual que era a resposta. Fez um teste com eles. Fez um teste para ver como é que eles iriam fazer. E aí começou. Mas Jesus, nem se a gente tivesse um montão de dinheiro, não ia ser suficiente para comprar comida para esse povo. E outra, onde a gente ia achar comida para comprar? O próximo vilarejo é longe. Como é que a gente ia conseguir ir lá comprar, trazer, mesmo se a gente tivesse dinheiro suficiente? Não dá. Como é que... E começou o burburinho. Como é que vai? Como é que faz? Como é que resolve? E Jesus perguntando, como é que resolve esse problema? O verso 8 diz assim, verso 6, desculpa. 6:6. João 6:6 diz, fez essa pergunta apenas para pô-los à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Lógico, Jesus sempre sabe o que vai fazer. Sabe ou não sabe? Quem acredita que Jesus sabe o que vai fazer na sua vida? Levanta a mão. Fala assim, eu sei o que Jesus vai fazer na minha vida. Você acredita? Amém? Amém. Se o Senhor deu uma palavra de uma promessa para você, você não pode morrer antes. Você fala assim, ué, se Deus me deu essa promessa, que eu vou viver essa promessa, morrer antes, não vou não. Não é? Eu vou viver até que se cumpra em mim tudo que o Senhor prometeu. Amém? E aí, no verso 7 diz assim, Filipe respondeu, 200 denários não compraria pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço, Senhor. Verso 8, outro discípulo, chamado André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Verso 9, Jesus, aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Veja só que aqui aparecem 2 personagens quase que imperceptíveis. André apareceu pouco na Bíblia, mas quando ele apareceu, ele fez a diferença. Ele aparece quando ele leva o irmão, o Pedro, a Jesus, e foi toda a diferença, porque ele levou alguém que seria um grande e uma pessoa decisiva em muitos momentos ali do tempo do ministério de Jesus, e depois André, foi ele que descobriu o menino. E o menino, o rapaz. Agora fala a verdade. Quem jantou aqui? Levanta a mão. Ó, 2. Quem jantou aí? Ninguém. Bom, pastor. Tem cantina aberta aí? Põe para funcionar a cantina que os irmãos não jantaram. Quem vai jantar ainda hoje? Agora tem irmão que não jantou, não vai jantar, vai viver pela fé, né? Fala a verdade, vai viver pela fé. Amém. Veja bem, se você estivesse naquela situação, uma multidão, só você tinha levado o lanche, o que você ia fazer? Você ia dar o lanche? Sabe aquela... Quem já foi em viagem de excursão aqui? Já foi em viagem de excursão? Viagem da igreja, né, pastor? Vai para o congresso, vai para a convenção. Lá a gente fala assim que crente é pior que frango de granja. Acendeu a luz, está comendo. É ou não é verdade?
Tem uns irmãos que esperam apagar a luz para abrir o lanche dele, para ninguém ver. Minha mãe sempre leva. Minha mãe, toda vez que tem congresso, que tem convenção, ela faz o kit lanche. Aí ela sai distribuindo. Ó, você lembrou, não é verdade? É isso aí. Ela vai levando os kitzinhos, sacolinhas de surpresa, vai entregando. Agora, pensa bem, você entregaria o seu lanche no meio do deserto, no meio do nada? O menino entregou. Eu não sei se sob pressão ou se livre por espontânea vontade. Mas ele entregou. Talvez ele pensou assim, é para Jesus, né? Importante, vou dar o meu lanche para Jesus. Mas mal sabia ele que Jesus ia multiplicar, ia ser para todo mundo. E ainda ia sobrar. E sobrou. O André fez a diferença. O André fez a diferença. Toda a diferença. E foi ele que achou o menino. Porque alguém poderia falar assim, sim, deixa eu falar isso aí. Imagina, não vou nem passar vergonha levar para Jesus nada. Ele não estava muito crendo, mas estava meio que crendo. Estava meio lá, meio cá. E ele foi, Jesus, não é muito, mas tem isso aqui, ó. Mas o que é isso para tanta gente, né? Mas ele tinha que ter falado assim, isso aqui para o senhor já é o suficiente, não é? Não é? É ou não é? Sim. Mas ele acreditou, porque se ele não tivesse nenhuma esperança, nem isso ele tinha levado para Jesus. E ele levou. Ele levou. E o menino fez toda a diferença porque entregou. Ele podia ter escondido o lanche, podia ter corrido num canto, lá atrás de uma montanha, de uma pedra, para comer. Aqui, fala a verdade. Todo mundo aqui já foi adolescente, criança. Quem é que já comeu chocolate escondido no banheiro? Fala a verdade. A avó deu um chocolate, correu escondido, foi lá no banheiro comer, o primo não vê. Olha que... O menino podia ter se escondido, comido o peixe e o pão, mas ele foi lá e entregou. Ele fez toda a diferença. O que será que nós estamos fazendo para a vida de quem está ao nosso lado? Será que nós estamos fazendo a diferença na vida de alguém? Será que nós estamos ajudando alguém? Um pouco, com muito, não interessa a quantidade. Às vezes, meu irmão, minha irmã, um copo d'água na hora que a pessoa está morrendo de sede é o suficiente. Vale ouro. Entendeu? Às vezes aquela pessoa que está angustiada, está triste, às vezes uma palavra que você deu, você ajudou. Foi o suficiente. Quantas vezes nós podemos ajudar e não ajudamos? A Bíblia diz que isso é pecado. Quando a gente pode fazer e não faz. Quando a gente pode ajudar e não ajuda. Nós precisamos fazer a nossa parte. Nós podemos ajudar alguém, fazer a diferença na vida de alguém. Há alguns anos atrás, eu sou professora aposentada, trabalhei por 28 anos, me aposentei já faz 7 anos. Dei aula por 28 anos. E eu tinha uma amiga no trabalho, nós somos grandes amigas, e todo o tempo que a gente trabalhava junto na escola, a gente estava sempre junto conversando, tal, falando. E quando, sabe aquele tipo de amigo, que amizade mesmo, é aquela amizade que você pode ficar tempo sem encontrar com a pessoa. Mas na hora que você encontra, parece que você encontrou ontem. É ou não é assim? Você continua aquele assunto que você separou há 1 ano atrás. Amigo que é amigo é assim. O tempo não separa. E essa amiga, uma vez, Deus tocou no meu coração que eu desse uma Bíblia para ela.
E eu dei uma Bíblia na linguagem de hoje, que é aquela linguagem bem do nosso dia a dia, bem fácil. E eu dei para ela de presente, fiz uma dedicatória e dei a Bíblia para ela. E aí, passou o tempo, nós acabamos assim, uma indo para uma escola, outra indo para a escola, e acabamos ficando longe um tempo, sem se ver. E no corre-corre da vida, você acaba perdendo um pouco o contato. Passado um tempo, nós tivemos um congresso, um seminário, e aí foram reunidos todas as professoras. E nós nos encontramos. E na hora do intervalo, ela me chamou, ela falou assim, Delba, vem cá um pouquinho, vamos no banheiro comigo. Eu falei, vamos. Aí eu fui lá e ela, chorando, falou para mim assim, olha, sabe aquela Bíblia que você me deu no ano passado? Eu falei, sim, me lembro. Ela falou assim, aquela Bíblia salvou a minha vida. E ela me contou que ela, quando eu tinha dado a Bíblia para ela tinha uma Bíblia, mas a tradução, a versão que ela tinha, ela não entendia. Ela não tinha tanta intimidade assim. E aquela versão chamou muita atenção dela, porque ela podia meditar na palavra. E aí, chegou um dia em que o esposo foi embora. Tomou uma mulher lá e abandonou ela com os 2 filhos. E ela ficou tão abalada, tão sem chão, tão desnorteada, que ela disse que ela pensou em matar os filhos e depois se matar. E ela tinha planejado que ela ia matar os 2, o menino e a menina, e ia se matar. E aí ela começou a ler a Bíblia. E ela disse que ela chorava e lia, chorava e lia, chorava e lia. Ela chorava tanto que a Bíblia quase rasgava, tanto que as lágrimas caíam. E ela leu, ela leu, ela leu, ela leu, ela leu. E ela foi se fortalecendo, se fortalecendo, se fortalecendo. E ela abandonou a palavra, aquela ideia de morte. E ela se fortaleceu, ela se fortaleceu. Hoje os filhos são grandes, casados, ela já é avó de 3 ou 4 crianças, um já está mocinho. E ela disse para mim naquele dia, aquela Bíblia salvou a minha vida. Você fez a diferença na vida de alguém? Ou você está fazendo a diferença na vida de alguém? Sabe aquela hora em que Deus fala para você, vai lá, faz uma visita para fulano. Vai lá, liga para fulano e ora por ele. Vai lá, dá uma Bíblia de presente. Ou então, chama ele para ir para o culto. Vai lá, busca ela e traz para o culto, para ela ouvir a palavra. Nós precisamos fazer a diferença na vida das pessoas. Nós precisamos florescer onde estamos plantados. Às vezes a gente quer escolher o lugar. Não, eu vou dar fruto só se o pastor me colocar para líder não sei do que, não sei do que. Não, mas de repente Deus não te quer nesse momento, nesse trabalho. Deus te quer ali, naquele outro trabalho. É ali que você vai dar fruto. É ali que você vai florescer. É no lugar onde Deus nos colocou que Deus quer que a gente dê fruto, que a gente floresça, que a gente faça a diferença. Que sejamos como a menina, a serva do Naamã, que sejamos como o André, que sejamos como o menino do lanche, ou que sejamos, sabe como quem? Vamos falar de mais um personagem? O sobrinho de Paulo. Lá em Atos 23,
conta que um dos momentos, uma das prisões do Paulo, um dos momentos em que o Paulo sofreu, passou, Deus falou para ele que ele ia saber o que era sofrer pelo nome de Deus. Ele soube, ele sofreu, ele viveu na pele. E um daqueles momentos onde ele foi preso, os homens estavam com tanta raiva dele e juraram que iam acabar com a vida dele. Fizeram um pacto. 40 homens fizeram um pacto. Nós não vamos comer, nós não vamos beber, enquanto a gente, nós vamos ficar de jejum, enquanto a gente não consiga matar esse homem, esse Paulo que está nos afrontando. Eles eram os doutores da lei, eles eram os entendidos. E Paulo apelou, falando, eu sou de origem, sou de fariseu, então, olha aqui, eu também sei. Aí os fariseus começaram a defender, aí os outros saduceus não, e aí virou aquela guerra, e daqui, e dali, não consegue prender, prende, mata, solta, e aquela coisa. E o Paulo, falando de Jesus, e eles perseguindo Paulo pregando de Jesus, e eles tentando acabar com a vida de Paulo. E nessa vez, quando ele ficou preso, eles falaram assim, nós vamos acabar, nós vamos matar esse homem. Não tem jeito de ter sossego enquanto não acabar com ele. Então eles fizeram o seguinte plano. Nós já interrogamos ele, mas nós vamos falar que nós queremos fazer mais algumas perguntas. E vamos pedir que ele seja levado novamente para ser interrogado. E no caminho nós vamos deixar uma emboscada e ele vai ser pego e vai ser morto. Só que veja bem, lá no 23:16 diz assim, vou pegar no 15. Agora, pois, vós, com o conselho, rogai ao tribuno que vou-lo traga amanhã, como que querendo saber mais alguma coisa de seus negócios, e antes que chegue estaremos prontos para matar. Verso 16. E o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido acerca desta cilada, entrou na fortaleza e contou a Paulo. Aí Paulo vai, chama o soldado, fala, leva esse menino, esse rapaz, lá para o tribuno. E ele diz que ele tem algo muito importante para contar. Ele vai, conta para o tribuno. O que o tribuno faz? Prepara um número enorme de soldados, de arqueiros, de cavaleiros, faz uma escolta enorme, gigantesca, manda levar o Paulo escoltado de madrugada, antes que os homens venham pedir para que ele vá se apresentar, e ele é levado ao outro lugar. E entregue a outros autoridades. E a vida de Paulo é salva. E Deus ainda falou para Paulo assim, fica tranquilo, eu quero que você vá para Roma. Quer dizer, você não vai morrer agora. Ainda não é o Paulo. O sobrinho do Paulo estava no lugar certo e na hora. Nós estamos no lugar certo e na hora certa? Ou nós estamos perdendo tempo na nossa vida? Às vezes, irmãos, a gente gasta tanta energia com coisa que não precisa. A gente gasta tanta energia fazendo coisas que não são necessárias. Gasta tanto tempo com coisas banais. Nós precisamos estar no lugar certo e na hora certa. A primeira coisa que nós temos que pensar é, eu estou dando flor, eu estou dando fruto onde eu estou plantado? Primeira coisa, pensa na sua vida. Eu estou produzindo alguma coisa boa onde eu estou? O que está sendo da minha vida? O que eu estou fazendo de diferente?
que ajuda alguém, que faz alguma coisa para o reino de Deus, que coopera para a vida da minha família. O que eu estou fazendo que está ajudando? E você possa fazer a diferença de forma positiva e abençoada na vida de alguém. Na sua vida, porque tem gente que, além de atrapalhar os outros no céu, ainda atrapalha a própria vida, não é? Tem gente que perde a vida dele e a da família, dos outros. Nós temos que abençoar a nossa vida, a vida da nossa família, a vida de quem está ao nosso redor, quem está ao nosso derredor, de quem está mais longe, quem está distante. Nós temos que fazer a diferença e abençoar a vida do reino de Deus. Você ora para fazer a diferença e ser bênção no reino de Deus. Nós precisamos ser bênção no reino de Deus. Nós temos que produzir frutos bons e frutos que saltem para a vida eterna. Seja aquele que supre a necessidade. Se você pode, meu irmão, ajude alguém. Se estiver ao seu alcance, ajude alguém. Ajude. Faça a diferença na vida de quem precisa. Se você pode fazer o bem hoje, faça hoje, não deixe para amanhã. Será que nós somos bênçãos? Às vezes, nós vivemos sonhando com um outro lugar. Não, porque o dia que eu mudar de ministério, que eu passar para outro, hoje eu sou presidente do grupo tal, o dia que eu for coordenador, aí eu vou dar fruto. Tá? Quanto que você tem na mão? Dê fruto com o que você tem na mão. Mesmo que pareça pouco, floresça com isso que você tem na mão. Sabe por quê? Você vive sonhando lá, aquele outro lugar. Saiba que enquanto você não cumprir a sua missão aqui, você não vai chegar lá. Entendeu? Enquanto você não cumprir sua missão aqui, você não vai chegar. Então não adianta você viver sonhando. E não faz nada, e não faz nada, e não faz nada. Há muito tempo eu assisti um filme que o homem passou o filme inteiro contando assim. A mulher dele falava para ele, olha, precisa consertar a janela. Ele falava assim, não, mas eu vou construir a casa na montanha. Ela falava, olha, precisa consertar o aquecedor. Não, mas eu vou construir a casa na montanha. Olha, precisa consertar a porta. Não, mas eu vou construir a casa na montanha. Olha, precisa trocar o assoalho da cozinha. Não, mas eu vou construir a casa na montanha. Ele passou o tempo inteiro falando que ia construir a casa na montanha e deixando a casa que ele estava caindo aos pedaços. Até que um dia ele acordou. A mulher dele levantou e de repente ele estava lá consertando a casa. Ele falou assim, não, primeiro eu vou consertar. Não adianta você viver sonhando construir a casa na montanha e você consertar a casa. Floresça onde está. E aí nós vamos no versículo, eu gostaria que você abrisse, Romanos 12, 2. Diz assim, Romanos 12, 2 diz, não imitem a conduta deste mundo,
mas seja cada um uma pessoa nova e diferente, mostrando uma sadia renovação em tudo quanto faz e pensa. E assim vocês aprenderão de experiência própria a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando você entender que você tem que dar fruto, que você tem que florescer, onde você está plantado, você vai entender que essa é a boa, agradável, perfeita. Tem uma outra versão que diz assim, ó, descubram o que ele quer que vocês façam e tratem de aprender. Seja feliz, meu irmão. Faça o que Deus quer que você faça. Faça a vontade dele e você vai ver que as coisas vão fluir na sua vida. Que as coisas vão acontecer. Que as coisas a seu tempo, ou seja, no tempo de Deus, vão acontecer. E floresça onde está plantado. Coloca a mão assim. Diga assim, Senhor, me abençoe. Me ajude a florescer onde eu estou plantado. Me ajuda a vencer as dificuldades, a vencer as limitações, a derrubar e destruir. Em teu nome, Jesus, todas as barreiras que me impedem de te obedecer. Me ajuda, Senhor, a fazer a tua vontade na minha vida, porque eu quero fazer a tua vontade, porque ela é boa, porque ela é agradável, porque ela é perfeita para mim. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Amém. Eu quero aproveitar agradecendo a oportunidade. Eu trouxe os livros.